Fontana mandou aqui, ó. Flow também é cultura. Aproveitando o Albertinho com metaforando, gostaria de saber o que vocês acham sobre a teoria de analisar personalidade pela forma do corpo das pessoas. Putz. Eu falo Pela facilmente. forma do corpo? Então, o que vamos lá. acontece? Eu vou dar uma introdução aqui. É. Existe uma galera aí que tá popularizando uma teoria que é antiga, não é de hoje, tá? Eles dizem o quê? Que pela forma do corpo da pessoa, escolher bem as palavras que eu vou usar. Ixi. Ah, lá vem. Se for um gordola do caralho. Respeita. Exatamente. A galera fala isso. Que o corpo quadrado, não Se tem um o negócio cara tem assim. o corpo boleta, se o cara tem o corpo quadrado, ele vai ter uma personalidade, por exemplo, sem brincadeira, Agressiva. psicopata. Não, existe essa nomenclatura. Bob Esponja é O um cara puta que tem psicopata. o corpo triangular, ele é psicopata. O que é um corpo Eita. triangular? Ombro largo. E cintura de casquinha de sorvete, sei lá, sabe? Me dá um exemplo pra gente saber. Não sei, porque eu não Mion. estudo essa merda, cara. Tá bom. Entendeu? Os caras trazem essa ideia de que você pode fazer análise de personalidade, analisar a história de vida da pessoa pelo formato do corpo. Isso não existe respaldo científico nenhum, mas aí eu passo pro Alberto. Eu vou falar sobre esse tema. Continuar. Inclusive, no canal Como a Mente Funciona, eu gravei um vídeo falando sobre testes de personalidade, sobre análise corporal. Para fazer essa introdução, primeiro a gente tem que entender, igual gente grande, como que funciona e como que é complicado na psicologia a criação de instrumentos para aferir personalidade. Ou seja, eu criar um instrumento que é capaz de falar de personalidade já é uma coisa extremamente complicada. E tem alguns que são os mais válidos cientificamente, que são os baseados no NELP. E provavelmente alguém já ouviu falar de chamado Big Five, que existem 5 grandes traços de personalidade. Ou seja, neuroticismo, abertura, ou seja, tem gente que é mais introvertido, mais extrovertido. E o mais interessante desses testes que são científicos é que, olha que interessante, se eu faço o teste pensando em você, você faz o teste e ele faz o teste pensando em você, em como você reage, as notas são parecidas. Ou seja, se a gente pega, por exemplo, os Simpsons, eu te pergunto, qual que você acha, de forma bem grosseira, qual que seria mais amável? Lisa ou Bart Simpson? Em relação a se preocupar com o outro e empatia. Lisa. Claro que seria a Lisa. Ou seja, de forma bem grosseira, eu consigo te mostrar que existem sim alguns testes que sofrem algumas críticas, mas são mais científicos nisso. São questionários. Mas não em que tem, desculpa. Não tem a ver com o fato dela ser menina, mais cuidadosa. E o personagem dela tem a ver com a coisa. Ela tem a ver com o comportamento dela, né? Enfim. Agora, por que eu tô falando sobre isso? Primeiro que esses testes que são científicos já têm críticas. E são críticas, muitas delas, às vezes, são bem fundamentadas. Agora, tá surgindo um resgate, que é o seguinte. Tem um cara chamado Reich. Wilhelm Reich. Esse Reich era um psicanalista que tinha várias teorias que já foram refutadas e que não aguentaram com o tempo. Reich foi refutado, não foi pelo Zequinha, foi por Einstein. Ele tinha uma ideia de uma substância chamada orgone, que estava aí, tipo um éter, estava aí nas substâncias. E eu sei que pode ter algum especialista. O Alberto está falando errado sobre orgone. Meu amigo, para eu falar mal de fada, não tem que ser fadólogo, não, certo? Então eu não sou especialista nesse negócio, não. Mas, enfim, é uma pseudociência que, quando surgiu, não era pseudociência, mas depois que se torna refutada, claro que é pseudociência. E aí o pessoal começou a resgatar as ideias de Reich associadas com as ideias de um cara chamado Lombroso. Lombroso foi o início da criminologia, em que queria aferir a personalidade a partir do formato do crânio. E depois descobriram que eram estudos extremamente enviesados, que não tinham validação científica nenhuma. Agora, na época de Lombroso... Achismos, assim? Porque, na verdade, É Maurício, mais ou menos o que tu faz. a gente não Galera, pode ter achismos toda segunda e quinta, 11 horas da manhã. A gente não pode ter crítica que eu chamo de crítica anacrônica. Ou seja, eu não posso criticar Lombroso, que viveu há um século atrás, e falar, ele não estava sabendo fazer um negócio direito. O ponto é que, no século XXI, Sim. isso não tem embasamento nenhum. Aí essa galera começou a falar a ideia, que mistura essa ideia do Lombroso em relação ao crânio e personalidade, e falar que é possível aferir a personalidade das pessoas a partir de uma foto. Não existe evidência disso. Eu não estou criticando se o curso é bom, se não é bom. O fato é, se você pegar os grandes portais periódicos, as grandes pesquisas científicas, não existem pesquisas sobre isso. Você vai achar textos publicitários na internet sobre isso. Agora, é claro que a promessa de eu olhar uma foto
e saber falar a personalidade dessa pessoa, é claro que é uma promessa que a gente quer acreditar. Só pela foto. Exatamente. A ideia é que a partir da foto eu vou saber a personalidade de alguém. E aí eu cheguei a gravar 2 vídeos falando sobre isso, sobre análise corporal, no canal Como a Mente Funciona. Inclusive tem um argumento lá que eles usam de bielinização. Os caras usam a ideia de que com uma foto você vai ter um manual da mente daquela pessoa. Peraí, mas é muito rótulos, né, que eu faço lá com o Zuckerman. A gente fica olhando e falando, puta cara de que gosta de pudim. Isso daí tem uma diferença, né, cara, entre preconceito, que é um preconceito. A gente brinca de É um preconceito. preconceito. E Sim, se sim. entrar com juízo de valor, claro que é um preconceito. Então, mas não é uma ciência, é um preconceito. Cara, Olha, uma coisa é a gente brincar com isso no bar, cara. Sim, eu faço isso muito. Olho pro Vitor e falo, puta cara, gosta de um parmegiana. Não, parece que é um cara pomarol. que sabe chavecar falando de formato de lábio. Pô, você olha pro cara... O quê? Lábio avantajado, cara. Você quer me comer? Então, mas assim, qual a diferença da ciência para um estereótipo, entendeu? Qual a diferença perfeito. Porque, na verdade, cara, ciência não é verdade. Inclusive, muita gente confunde isso. Sim, bom isso. Ciência fala sobre método e ciência não é verdade, não é a verdade. O que a ciência sabe não é verdade. Quem busca a verdade é a metafísica. Meu amigo Iago Martins, inclusive já veio aqui no Flow, você lembra do Iago? Iaguito, ele é teólogo. Os teólogos buscam a verdade. A filosofia busca a verdade. A ciência não. A ciência busca previsibilidade. Claro que a gente quer, pelo método científico, achar aquilo que é o mais real possível nesse momento. Mas tem várias coisas que vão fugir, por exemplo, do método científico. Um exemplo muito simples. Eu consigo, Maurício, te falar se cientificamente é possível clonar um ser humano. Mas eu não consigo te falar cientificamente se eu devo fazer isso ou não. Então a ciência envolve limites que a gente chama de limites epistemológicos. O que é a pseudociência? A pseudociência não está falando de ética, não está falando de filosofia, não está falando de moral. A pseudociência finge que o negócio é científico e ele não é. Então, quando eu te falo, existem estudos científicos que corroboram que a partir de uma foto eu sei a personalidade da pessoa, isso não é teologia, isso não é filosofia, Não é ciência. isso não é ciência, isso não é Street Fighter, então eu não vejo muita utilidade para isso. Não é JRPG, que eu gosto pra caramba. Então, infelizmente, a gente tem que entender, é uma coisa que a gente chama de delimitação do campo de estudo. Porque tem um cientificismo hoje de acadêmico ateu recém-convertido que me enche o saco, cara. A ciência sabe tudo, os religiosos não sabem nada. Peraí, cara. Os religiosos estão há milênios querendo buscar respostas para perguntas que a ciência nunca vai ser capaz de responder. Questionamento. Esses questionamentos filosóficos, inclusive, se existe vida após a morte, o que sou eu? Se eu pegar o cérebro do Igor, fizer um download disso, fizer uma cópia, igual o Ghost in the Shell, e colocar... Aquele é o Igor de verdade? Será que se eu matar uma cópia do Igor, será que você vai matar alguém? São perguntas que são da filosofia, não são perguntas da ciência. Sim. E o que essa galera está colocando é pseudociência, ou seja, não é metafísica, não é nada, é só fingir que é ciência. Nossa, o Alberto tinha que estudar mais isso para... Cara, faz o seguinte, arruma os artigos em portais de periódicos qualizar, ou seja, pesquisas bem fundamentadas, me manda desse negócio e eu posso mudar de ideia. Não tem problema de mudar de Alberto ideia. e Vitor, vocês estão muito na defensiva. Jamais. Vocês já estão respondendo um suposto hater. É verdade. Pau no seu cu. Acabou. Foda-se, Klaus 13. Por que a gente fica? Não, eu sei que você está pensando... Tem uma galera que deve estar lendo, vendo você e falando, nossa, que cara chato, que cara legal.